Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e hoje, terça-feira, já estamos sim na véspera do jogo do Botafogo pela Sul-Americana, jogo amanhã, quarta-feira, 19 horas, no Newton Santos. Eu vou passar algumas informações agora para vocês sobre a venda de ingressos, tá? Para o jogo contra o Defensa e Justiça. Desde ontem, o Botafogo já abriu a venda, tá, dos pontos físicos. Pontos físicos são Bilheteria Oeste do Newton Santos e também a sede famosa, tradicional de General Severiano. Então, se você está na Zona Sul, vai para General Severiano. Se você está na Zona Norte ou Zona Oeste, ali pela Barra, o acesso, claro, mais fácil é do Newton Santos. Horário de venda nos pontos físicos, horário comercial, de 9 às 17 horas, beleza? Se você não garantiu ainda o seu ingresso, corra, né? Porque vai ser um jogo muito importante para o Botafogo, lembrando que a Sul-Americana, que o Botafogo tem deixado meio de lado, tem levado, né, de maneira ali meio empurrado com a barriga, né? Agora a gente entra numa reta aí decisiva, faltam 5 jogos. Por que 5? Por que o número ímpar? Pelo seguinte: Defensa e Justiça, jogo de ida e jogo de volta. Depois uma semifinal, Botafogo passando pela equipe argentina, vai pegar ou São Paulo ou LDU, que a gente já enfrentou nessa mesma competição esse ano, né? E aí uma final única, tá? Por isso o número ímpar, final única lá em Montevidéu, né? No final de outubro. Então o Botafogo volta as atenções agora para a Sul-Americana, uma competição que, se no início do ano era a nossa prioridade, foi deixando de lado, graças, é claro, à campanha incrível do Botafogo no Brasileirão. O Brasileirão hoje é sim a prioridade do Botafogo, né? Nos colocamos nessa situação em que o Botafogo se vê obrigado, né, a confirmar todo o favoritismo do Brasileirão, porém temos uma competição internacional que não ganhamos desde 93. Ó, galera, eu tava lá, viu? Eu tava lá na final contra o Peñarol em 93, o time dirigido pelo saudoso capitão, né, Carlos Alberto Torres. Enfim, e o Botafogo foi campeão da Conmebol. Depois a competição mudou de nome, né? Hoje é Sul-Americana, mas é a mesma competição. Por isso a gente fala que a gente luta pelo bicampeonato. É uma competição possível sim do Botafogo conquistar. Por que não sonhar com um ano incrível, fantástico, com 2 títulos, né? A gente está pezinho no chão, mas também sabendo das possibilidades do fogão, beleza? Galera, a Conmebol sendo Conmebol, né, escalou para o jogo o árbitro boliviano, que é o Jerry Vargas, ou Gary Vargas, que apitou o nosso jogo contra o Patronato lá na Argentina. Vocês vão lembrar desse jogo. Especialmente no primeiro tempo, deixou, né, o pau comer solto. O Di Plácido está até hoje ali com umas marcas, né, no rosto de uma entrada que ele levou, e o jogador do Patronato nem foi expulso, nem sei se levou o cartão amarelo, não lembro. Teve lance de pênalti claríssimo também, que o senhor Vargas não marcou. Enfim, Conmebol, brincadeira, né? Agora escalou o mesmo árbitro para o jogo de amanhã. Vamos ver, vamos torcer para que ele tenha, né, uma arbitragem bem melhor do que foi aquela lá no estádio do Patronato. Falando em estádio, galera, o estádio da próxima semana, né, do jogo contra o Defensa e Justiça seria o estádio do Lanús, tá? Explicando, o estádio do Defensa e Justiça não comporta o público suficiente, pelas regras, né, da Conmebol, para uma partida de quartas de final da competição. Já não comportava na fase anterior, tá? Na fase anterior, o Defensa e Justiça usou o estádio lá de La Plata, só que o gramado estava horrível. Então ia ser no Lanús, mudou. Agora vai ser no estádio que é o Florencio Sola, que é de propriedade do Banfield, tá? Outra equipe argentina. Não muda muito para quem está planejando ir à partida. Eu sei que já tem um ônibus lotado, já está a galera das organizadas aí da excursão do Botafogo para a Argentina já está cogitando alugar um segundo ônibus, tá? Então muitos botafoguenses estarão lá semana que vem, na quarta-feira. Não muda muito a logística, tá? Até para quem já reservou, já pagou, porque um estádio fica somente a 4 quilômetros do outro, fica perto, né? O do Banfield, do Lanús. Então agora a partida vai ser no estádio do Banfield, que tem capacidade para 35 mil torcedores,
e também fica ali na zona sul da Grande Buenos Aires, beleza? Vamos lá, galera. No vídeo de ontem eu trouxe aqui aquelas declarações ali, no mínimo polêmicas, do André Sanches, né, ex-presidente do Corinthians. Parece que ele vai voltar a se candidatar a ser presidente do Corinthians. Enfim, ele foi numa mesa redonda da TV Gazeta, para quem não viu, e fez declarações ali polêmicas, né, de que a SAF do Botafogo era uma mentira, de que ele tinha informações que os salários estavam atrasados no Botafogo, né, informações que só ele tem, né, porque obviamente isso não é verdade. E o Tairo Arruda, nosso CEO, foi às redes sociais ontem e com muita classe, com muita educação, né, respondeu essas acusações do André Sanches, né, porque ali na hora no programa passou meio batido, os apresentadores assim, meio que concordaram, tal, tá, é isso mesmo, né, as críticas à SAF do Botafogo. E o Tairo respondeu muito bem, né, falou o seguinte: André Sanches, figura conhecida do futebol brasileiro e que tem essa característica peculiar de agir. Então deu uma batidinha de leve, né, mas como eu disse, com classe no André Sanches. Respeitamos o Corinthians através do presidente, aliás, voltando, respeitamos o Corinthians, com quem temos ótima relação, através do presidente Duílio, atual presidente do Corinthians. Né? Não vamos inflamar polêmicas. E depois também o Tairo falou que se o André Sanches quiser conhecer melhor como é que é o modelo da SAF, do Botafogo, ele terá o maior prazer em mostrar, em explicar. Né? Então, assim, saiu por cima, com muita classe, o Tairo Arruda. Depois, mais tarde, o próprio André Sanches voltou ali às redes sociais para dizer que, para rebater ainda o Tairo, dizer que sabia sim que o Botafogo tinha feito um empréstimo, tal, para mostrar que o Botafogo estaria mal das pernas, né, financeiramente. E até um texto ali com erros de português, enfim, mas isso não vê o caso. O fato é que o Botafogo vai ser atacado, né, em todas as esferas, inclusive esse tipo, né, assim, de fofoca, de programa, de mesa redonda, porque o Botafogo sempre incomodou, e agora mais do que nunca, quando o Botafogo volta, né, ao topo de todas as manchetes, pela campanha maravilhosa que faz, pelo sucesso que é a SAF do Botafogo, né, pela relação incrível que é do John Textor com a torcida do Botafogo, né, diferente até de outras SAFs. Enfim, a gente segue a nossa vida, né, e eu achei que o Tairo foi muito bem, deu uma resposta com classe, né, e não alimentou a polêmica, né? Não fomentou mais discussões. Não nos interessa entrar nesse bate-boca, né? Agora, vamos falar do empréstimo. Carlos, aconteceu mesmo esse empréstimo? André Sanches tem razão? Então vamos lá. A coluna Panorama Esportivo do Globo noticiou ontem, tá, que de fato a SAF do Botafogo pegou um empréstimo recentemente de quase 15 milhões de reais e que parece que não teria sido o único empréstimo, não. Teria acontecido alguns outros empréstimos anteriormente, tá? Junto a um fundo de adiantamento de recebíveis, tá? Para o quê? Qual é a razão desses empréstimos que o Botafogo não confirma, tá? Informação do Panorama Esportivo. Seria para ajudar no fluxo de caixa do pagamento dos salários. Então, assim, essa informação do Globo me parece mais isenta, né, de malícia, e que tem a ver com o que o André Sanches falou, mas com um tom de plantar uma fofoca, de que o Botafogo não estaria pagando os salários em dia. Não é nada disso. O empréstimo, gente, em qualquer grande empresa, ele faz parte, ele acontece, né? Então, assim, pegar um empréstimo não quer dizer que você não vai pagar, né? Muito pelo contrário, né? O ciclo, né? Você pediu um empréstimo numa necessidade para ali na frente pagar, até com juros, né? Mas, enfim, honrar os seus compromissos. E, segundo o Globo, né? Quem fez todo esse trâmite aí, naturalmente, foi o diretor financeiro do Fogão, que é o Anderson Santos, tá? E a informação também que o Botafogo deu como garantia justamente o patrocínio master que ele recebe, né? A grana que ele recebe da Parimet, que é um contrato de 2 anos e que o Botafogo recebe por esse contrato 55 milhões de reais, tá? Então, se isso é verdade, não vejo nada de errado nisso, faz parte de qualquer instituição. Hoje o Botafogo, mais do que nunca, é uma empresa, né? E que ela se prepara para essas situações.
né? De repente a Parimet agora não faz depósitos nesse momento que o Botafogo precisaria, então o Botafogo pega aqui um empréstimo para pagar ali na frente e fazer justamente que não tenha atraso de salário, né? E não existe nenhuma notícia nesse sentido de atraso de salário no Botafogo, muito pelo contrário. Então não caiam nessas fofocas, os caras vão jogar essas cascas de banana aí para ver se a gente escorrega nelas. Não cairemos porque não faz sentido nenhum, né? Acho que quando existe algum problema, a gente, como o próprio Botafogo, tem sido muito transparente de explicitar. Olha, aqui existe um problema. Nesse caso, não há nada de errado, tá? Galera, amanhã eu posso até falar mais do assunto, mas o Matheus Nascimento, a tendência é que ele fique, tá? Até o final do ano, até dezembro, no Botafogo, tá? Continua o interesse, por exemplo, do Nottingham Forest, da Inglaterra, continua também a possibilidade dele se transferir até para o próprio Crystal Palace, também da Inglaterra, né? E do Lyon. Isso tudo aí continua em pauta, só que no momento a tendência é que o Matheus continue no elenco, se Deus quiser aí, do tricampeão brasileiro Botafogo. Então, por hora aí, isso aí é o que deve acontecer. A gente sabe que o clima para o Matheus Nascimento hoje, até em relação com a torcida tal, não é dos melhores e provavelmente quase certo de que ele vai sair ao final do ano, né? Mas por hora a notícia que sai é que ele deve continuar no clube até dezembro também. Falta pouco, né? Estamos já no finalzinho de agosto, né? Impressionante agora, realmente. A gente já está entrando naquela coisa do como esse ano passou rápido. Pessoal, a notícia da Thumb, né? Eu sei que muita gente aí vai comentar embaixo, Carlos, não fala mais dele, Luiz Castro é passado, né? Do jeito que ele deixou o Botafogo, e realmente foi uma maneira que não foi legal, né? A maneira com que ele acabou saindo do Botafogo deixou mágoas mesmo, né? Com a torcida não sentiu bem, foi ruim, né? Mas o Luiz Castro deu uma entrevista pela primeira vez, né? Rompeu o silêncio, né? Deu uma entrevista para o canal Gold, tá? Eu não assisti a entrevista, porém eu vi as matérias comentando sobre a entrevista. Eu vou passar para vocês aqui alguns pontos principais que foram abordados pelo Castro, né? E com certeza assistirei a entrevista por completo, né? Eu também me deixa meio sem paciência, né, de ouvir o Luiz Castro a essa altura, mas querendo ou não, a gente sabe que ele foi uma peça importante aí nesse ano que estamos vivendo, né? Vamos lá. Os pontos principais, tá? Ele falou que quando veio para o Botafogo, os dois objetivos principais seriam o Botafogo conseguir vaga na Libertadores, né? Ele chegou muito perto no passado e esse ano naturalmente ele encaminhou muito bem, né? E que o Botafogo fosse respeitado como clube, onde quer que ele fosse, contra quem que ele jogasse, tá? Então seriam assim duas metas, uma um pouco mais abstrata, que é essa segunda, e outra mais pragmática, que seria a vaga na Libertadores, tá? Ele também disse que esse ano, até pelos resultados do Botafogo no Brasileirão, ele recebeu muitas propostas, né, para sair do Botafogo, inclusive propostas financeiramente, né, melhores do que ele ganhava no Botafogo, e ele recusou estas propostas, tá? Onde que ele quer chegar com isso, né? Ele foi fazendo esse raciocínio para chegar na proposta do Al Nassr e dizer o seguinte: muita gente falou que ele foi só pelo dinheiro. É claro que o dinheiro faz parte, né, do mundo profissional, em qualquer área que seja. Porém, ele disse que o que seduziu ele na proposta do Al Nassr foi justamente o desafio de dirigir o Al Nassr. O Castro também fala que quando ele estava no Catar, por exemplo, ele ganhava mais do que passou a ganhar no Botafogo, mas veio para o Botafogo justamente movido pelo desafio de organizar o clube, né? E que agora no Al Nassr ele viu também um desafio até semelhante, desse aspecto de organização, da organização da estrutura do clube, da base do clube, né? Ele é um cara também muito ligado ao que ele chama de academia, né? A base, as categorias de base, né?
E então, ele foi levando o assunto todo por esse lado, né? E que no final ele disse que ele merecia estar ali no caso, no Al Nassr, né? Contou a sua trajetória, que a gente já sabia, que ele começou na 4ª divisão lá em Portugal, que ele teve que vender patrocínios, enfim, teve um início de carreira bastante humilde no futebol e que foi galgando, né, esses degraus todos até chegar num patamar do Al Nassr, em que ele poderia dirigir grandes jogadores que ele citou nominalmente, como o Cristiano Ronaldo, obviamente, o Mané, o Fofana, o Brozovic e o Alex Telles, né? Então ele citou esses jogadores como assim, poxa, para minha carreira eu mereço dirigir esses jogadores, né? Então, basicamente, ele fala da questão do desafio. E também ele comenta o seguinte, que organizou o Botafogo, a gente já falou isso várias vezes, né? De quando chegou no Botafogo, tinha que treinar no campo da Aeronáutica, aqui, até perto de mim, aqui na Zona Oeste, treinar no campo anexo do Newton Santos, que, né, era péssimo. Os campos do Lonier não estavam propícios também para um bom treinamento. A estrutura do Lonier, o banho era frio, o almoço do Botafogo era um pão com carne, e aí com a entrada dele mudou para pratos mesmo de refeição. Então ele vai citando várias coisas, né, em que ele foi organizando o Botafogo e mudando esse panorama. E a mais importante delas, e aí eu tenho que concordar com o Luiz Castro, é mudar a mentalidade das pessoas do Botafogo, tá? Que quando ele chegou, ele disse que viu pessoas que, sei lá, o Botafogo perdia e aí já vinha caía aquele monstro do nossa, tá tudo perdido, né? Um derrotismo, né? Uma mentalidade de derrota mesmo, né? E que ele conseguiu mudar isso e transformar a mentalidade do Botafogo em um clube ganhador, como sempre foi, glorioso, né? De tantas histórias, de tantos craques, né? E é isso aí, eu tenho que concordar com ele. E é importante até a gente unir isso com o momento atual, né? O Botafogo empatou com o São Paulo no campeonato e teve um monte de gente que assim já viu um monstro se criando. Poxa, nossa vantagem que era de 13 pontos já caiu para 11, de repente vai cair mais na próxima rodada. Galera, o Botafogo, vou até parafrasear o Bernardo Gentili do Fogão Net, né, que ontem fez um vídeo também falando disso, bem interessante, né? O Botafogo precisa virar, o torcedor precisa virar a chavinha. O Botafogo de antigamente realmente criou a gente pensando desse jeito. Nossa, tá indo tão bem, em algum momento vai dar merda, né? Em bom português. E hoje o Botafogo é diferente, né? Hoje o Botafogo tem uma mentalidade vencedora. O Botafogo, o torcedor que tem ido ao Newton Santos faz uma grande festa e tem paciência com a equipe. O exemplo foi o jogo com o Inter, o último jogo em casa, né? O Botafogo estava perdendo o jogo e a torcida não abandonou, não vaiou, pelo contrário, apoiou o Lucas Perry, mesmo depois da falha, né? Apoiou o time, parece que sabia que o Botafogo tinha condições de pelo menos empatar o jogo no segundo tempo e quem sabe até virar, e foi justamente o que aconteceu. Então, assim, de repente tem muita gente que ainda não está nesse espírito, né? Não é espírito de oba-oba, de achar que somos os melhores do mundo, não, mas é um espírito muito mais vencedor do que era, porque o botafoguense, por conta, claro, das decepções do passado, dos últimos anos, das últimas décadas, né? Começou a ficar pessimista, extremamente pessimista, né? Então, nesse ponto aí eu concordo com o Luiz Castro. E só para fechar, também ele foi perguntado sobre se ele mereceria uma medalha, né? Caso o Botafogo seja campeão no final do ano. Ele inclusive falou assim, olha, o Botafogo tem tudo para ser campeão, acredito que será campeão no final do ano, e ele disse que mereceria sim uma medalha, mas foi humilde, disse que o Caçapa, que fez a transição, mereceria 2 medalhas, e que o Bruno Lage, nosso atual técnico, mereceria 3 medalhas. Então até se colocou ali abaixo do Caçapa e do Bruno Lage, né? Mostrando realmente um desprendimento aí, mas a gente sabe, obviamente, que o Botafogo sendo campeão, ele vai ser lembrado como o cara que deu início, né? Armou esse time, né?
querendo ou não, né? Eu sei que muita gente aí vai xingar o Luiz Castro, abandonou o barco, né? Foi por dinheiro, mas a verdade é que ele faz parte aí dessa campanha. Obviamente a gente vai lembrar também com muito mais carinho, né? Digamos assim, pelo Caçapa e pelo Bruno Lage, né? É isso, pessoal. Estamos chegando aí já, passamos de 20 minutos, então essas são as notícias para hoje, terça-feira, dia de muito calor no Rio de Janeiro, já está quente e a previsão é que essa semana vai ser de muito calor, né? Enfrentaremos Defensa e Justiça amanhã e, claro, domingo, torcidas organizadas do Botafogo preparando mais uma grande festa, domingo, 16 horas, jogo com Bahia, tá? E ontem, só para fechar a rodada, deu um empatezinho, sempre é bom um empatezinho, entre Goiás e Atlético Paranaense, beleza? Tamo junto, galera, dá aquela moral, dá aquele like, compartilha nos seus grupos de amigos. Se você não é inscrito, faça isso agora, não custa nada, só clicar ali rapidinho e acione o sininho para ser sempre avisado que tem conteúdo aqui todo dia no canal Botafogo Digital. Tamo junto, valeu, pra cima, Fogão, líder!